A rotina estoica que faz a procrastinação desaparecer. Disciplina implacável. Estoicismo. Você não procrastina porque é preguiçoso. Você procrastina porque vive sem um comando interno claro. A maioria dos homens espera sentir vontade para agir, mas essa espera é exatamente o que mantém tudo parado. O estoicismo nunca prometeu conforto, prometeu clareza, e quando a clareza surge, a ação deixa de ser uma escolha emocional e passa a ser um dever silencioso. Marco Aurélio não escrevia para se motivar, ele escrevia para se alinhar. Este vídeo não é sobre fazer mais coisas, é sobre se tornar o tipo de homem que age mesmo quando ninguém está olhando. Se você continuar esperando o momento certo, continuará sendo governado pelo acaso. A disciplina que elimina a procrastinação não nasce do entusiasmo, nasce de uma estrutura interna que não negocia com desculpas. E tudo começa agora, com a forma como você se enxerga diante do tempo que ainda tem. O erro invisível, que mantém o homem preso. O erro mais comum não é a falta de disciplina, é acreditar que ela depende de motivação. Esse pensamento cria um ciclo vicioso. Você espera sentir algo para agir, não sente, adia e depois se culpa. Os estoicos chamavam isso de perda do governo interno. Quando suas ações dependem do humor, você não governa a si mesmo, você é governado. Nenhum hábito se sustenta quando o comando está fora. Força de vontade falha porque ela se desgasta. Hacks falham porque ignoram o caráter. O que sustenta a ação é um princípio claro decidido antes do cansaço chegar. O homem estoico não pergunta se está com vontade, ele pergunta se aquilo é seu dever. Quando essa pergunta muda, a procrastinação perde o chão, porque adiar deixa de ser conforto e passa a ser traição a si mesmo. E essa percepção começa a pressionar por dentro, preparando o terreno para a próxima mudança. O erro invisível que mantém o homem preso. O maior erro que mantém um homem preso à procrastinação não é a falta de disciplina, nem a ausência de talento ou capacidade. É algo mais profundo e mais perigoso. É a crença silenciosa de que ele precisa se sentir pronto para agir. Esse pensamento parece inofensivo, mas ele corrói qualquer tentativa de mudança real. Quando você condiciona a ação ao estado emocional, você entrega o comando da sua vida ao acaso. Se o dia está bom, você age. Se o dia está pesado, você adia. E sem perceber, passa anos vivendo sob a tirania do próprio humor. Os estoicos entendiam algo que hoje foi esquecido. A mente humana busca conforto por padrão. Ela sempre vai negociar. Sempre vai sugerir o caminho mais fácil, o adiamento, a distração disfarçada de descanso. Quando você acredita que precisa de motivação, você está apenas ouvindo essa voz interna que quer evitar esforço. Marco Aurélio não combatia essa voz com frases bonitas. Ele a enfrentava com autoridade. Ele escrevia para lembrar a si mesmo quem estava no comando. Não era o corpo cansado. Não era a mente inquieta. Era o princípio. A procrastinação não é preguiça. Ela é falta de governo interno. É o momento em que você sabe o que deve ser feito, mas permite que uma sensação passageira decida por você. Esse é o ponto em que o homem deixa de ser agente e passa a ser reativo. Força de vontade falha porque ela é emocional. Ela sobe e desce. Hacks de produtividade falham porque tentam organizar o comportamento sem tocar no caráter. Nenhuma ferramenta externa sustenta um homem que internamente ainda negocia com desculpas. O estoicismo propõe algo mais duro e, ao mesmo tempo, mais libertador. Ele separa o que você sente do que você faz. Ele ensina que a ação correta não depende do desejo, mas do dever. Quando você age apenas quando quer, você vive como um escravo das circunstâncias. Quando você age porque decidiu quem você é, a procrastinação começa a perder espaço. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou inaceitável. Existe um ponto de virada silencioso. Ele acontece quando você percebe que adiar não é descanso, é desrespeito consigo mesmo. Cada tarefa evitada enfraquece a sua palavra interna. Cada decisão cumprida, mesmo pequena, constrói respeito próprio. O homem que procrastina
não confia em si. O homem disciplinado é aquele que honra a própria decisão, mesmo quando ninguém está observando, mesmo quando não há recompensa imediata. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a razão. Não a razão fria, mas a razão que governa. Aquela que diz: isto precisa ser feito e pronto, sem drama, sem negociação, sem esperar o momento ideal, porque o momento ideal raramente chega. O que chega é o tempo passando, e o tempo não espera você se sentir preparado. Quando você entende isso, algo começa a mudar por dentro. A pergunta deixa de ser "estou com vontade" e passa a ser "isso está alinhado com quem eu decidi ser". Essa mudança parece simples, mas ela carrega um peso enorme, porque agora cada adiamento deixa uma marca. E cada ação correta fortalece a sua identidade. É nesse ponto que a procrastinação começa a se sentir desconfortável, porque ela não combina mais com a imagem do homem que você está começando a construir. Como os estoicos enxergavam o tempo? Para o estoicismo, o tempo nunca foi apenas uma sequência de horas organizadas em uma agenda. Tempo é matéria moral. É a substância da sua vida sendo gasta a cada escolha que você faz ou deixa de fazer. Quando um homem procrastina, ele não está apenas adiando tarefas. Ele está desperdiçando fragmentos da própria existência. Marco Aurélio tinha plena consciência disso. Por isso ele não tratava o amanhã como um recurso garantido, mas como uma possibilidade incerta que exige respeito hoje. O erro moderno é tratar o tempo como algo infinito. Sempre há um depois, sempre há uma segunda chance. Sempre existe a ideia de que amanhã você será mais disciplinado, mais focado, mais disposto. Esse pensamento cria uma anestesia perigosa. Ele transforma o agora em algo descartável. E quando o agora perde valor, a ação perde urgência. O estoico enxergava o oposto. Para ele, cada instante carregava peso. Não peso de ansiedade, mas peso de responsabilidade. A procrastinação nasce quando você se distancia da consciência da finitude. Quando você esquece que cada dia vivido de forma negligente não retorna. Os estoicos não viviam obcecados pela morte, mas atentos a ela. Não como algo mórbido, mas como um lembrete constante de prioridade. Quando você sabe que o tempo é limitado, você para de tratar tarefas importantes como opcionais. Você age não porque está com medo, mas porque está lúcido. Marco Aurélio escrevia como alguém que governava um império e, ao mesmo tempo, precisava governar a si mesmo. Ele sabia que o tempo perdido internamente se refletia externamente. Um homem que adia pequenas ações hoje constrói grandes arrependimentos amanhã. O estoicismo ensina que o presente é o único território onde a virtude pode ser praticada. Não existe disciplina no passado, não existe ação no futuro. Tudo acontece agora. Quando você entende o tempo como um recurso moral, a procrastinação começa a parecer algo grotesco. Não porque você se torna mais produtivo, mas porque você se torna mais consciente. Cada adiamento passa a ser visto como um acordo silencioso contra o próprio potencial. Cada ação feita no momento certo se torna um ato de respeito pela vida que você recebeu. O homem estoico não corre contra o tempo, mas também não o desperdiça. Ele entende que viver bem não é fazer tudo, mas fazer o que deve ser feito enquanto ainda há tempo para fazer. Essa percepção cria uma pressão saudável. Não uma ansiedade descontrolada, mas uma firmeza interna que diz: isso importa agora. E quando algo importa agora, ele não empurra para depois. É nesse ponto que a disciplina começa a se sustentar sozinha, porque ela deixa de ser um esforço artificial e passa a ser uma consequência da clareza. Um homem que respeita o tempo, respeita a si mesmo. Um homem que respeita a si mesmo não se permite viver em adiamento constante. A procrastinação começa a perder força quando o agora se torna sagrado, e essa consciência prepara o terreno para algo ainda mais profundo. A forma como você julga o que merece sua ação. A rotina não começa no corpo, começa no julgamento. A maioria dos homens tenta vencer a procrastinação atacando o corpo. Mudam horários, criam listas,
baixam aplicativos, forçam rotinas rígidas, esperando que a ação apareça depois. Os estoicos enxergavam o erro nisso. A rotina não começa no que você faz, começa no que você julga. Antes de qualquer ação, existe uma decisão silenciosa sobre o que é importante, urgente ou descartável. Quando esse julgamento é confuso, o comportamento se torna caótico. E a procrastinação se instala não por falta de energia, mas por excesso de indecisão. O homem que procrastina vive em um estado interno onde tudo parece igualmente importante. Quando tudo importa, nada se move. A mente trava porque não existe hierarquia clara. Os estoicos entendiam que governar a si mesmo começa por ordenar valores. Eles não perguntavam o que dava mais prazer ou o que exigia menos esforço. Perguntavam o que estava alinhado com a razão e com o dever daquele momento. Essa clareza corta o ruído interno que paralisa. Procrastinação é muitas vezes fuga do julgamento. Quando você não define critérios claros, qualquer tarefa vira um peso emocional. Você começa a negociar mentalmente, compara esforços, imagina desconfortos futuros, antecipa cansaços que ainda nem existem. O estoicismo corta esse processo pela raiz. Ele ensina que o julgamento correto precede a ação correta. Quando você decide com clareza, a execução se torna simples, mesmo que difícil. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não era o trabalho que cansava, mas a resistência interna a ele. O corpo aguenta mais do que a mente indisciplinada acredita. O problema não está na tarefa, está no valor que você atribui a ela. Se algo é visto como essencial para a sua integridade, você age. Se é visto como opcional, você adia. A procrastinação nasce exatamente nesse espaço onde o dever não foi claramente definido. O homem estoico constrói uma hierarquia interna de deveres. Ele sabe o que vem primeiro, o que pode esperar e o que deve ser eliminado. Essa organização não é externa, é mental. Sem ela, qualquer rotina se torna pesada. Com ela, até o esforço ganha leveza. Não porque dói menos, mas porque faz sentido. Quando algo faz sentido, a mente para de sabotar. Essa mudança é sutil, mas profunda. Você deixa de acordar perguntando o que tem vontade de fazer e passa a acordar consciente do que precisa ser feito. Não como uma obrigação opressora, mas como uma expressão de caráter. A procrastinação perde espaço porque não há mais confusão interna para ela se esconder. Não há debate, há decisão. Quando o julgamento está alinhado, o corpo segue. Quando o corpo segue, a rotina se constrói naturalmente, não baseada em força bruta, mas em coerência interna. E essa coerência começa a criar algo poderoso. Uma preparação diária não para o conforto, mas para o desconforto inevitável do dia. É exatamente isso que os estoicos faziam ao amanhecer. O ritual estoico da manhã, que quase ninguém entende. O ritual estoico da manhã não tem a ver com acordar cedo, nem com executar uma sequência perfeita de hábitos. Ele começa antes do corpo se mover. Começa no estado mental com o qual você decide enfrentar o dia. Os estoicos não se preparavam para um dia produtivo. Eles se preparavam para um dia difícil. Essa diferença muda tudo. Enquanto a maioria acorda esperando que as coisas fluam, o homem estoico acorda consciente de que encontrará resistência, distrações, pessoas difíceis, cansaço e frustração. E exatamente por isso, ele não é pego de surpresa. A procrastinação ganha força quando o desconforto parece injusto. Quando algo sai do planejado, a mente reage buscando fuga. O ritual estoico neutraliza isso antecipadamente. Ao acordar, o homem relembra que nada do que virá é pessoal, nada é inesperado, nada é motivo para abandonar o dever. Marco Aurélio escrevia sobre isso para ajustar sua postura interna antes que o mundo tentasse moldá-la. Ele sabia que quem não se prepara para o atrito será governado por ele. Esse ritual não exige palavras específicas, nem tempo prolongado. Exige lucidez. É o momento em que você aceita conscientemente que o dia não será confortável e, ainda assim, decide agir corretamente. Essa aceitação elimina a frustração antecipada.
Quando o desconforto chega, ele já foi aceito. Quando a tarefa difícil aparece, ela não é uma agressão, é parte do acordo que você fez consigo mesmo ao despertar. O erro comum é usar a manhã para buscar energia emocional. Música motivacional, estímulos artificiais, promessas exageradas. Tudo isso cria uma expectativa frágil. Basta o primeiro obstáculo para a motivação cair e a procrastinação assumir o controle. O estoico faz o oposto. Ele reduz expectativas e fortalece a intenção. Ele não precisa se sentir bem para agir. Ele precisa estar alinhado. A antecipação do caos cria imunidade emocional. Quando você espera que tudo seja fácil, qualquer dificuldade vira desculpa. Quando você espera a dificuldade, ela perde o poder de te desestabilizar. Esse é o núcleo do ritual. Não é positividade, é realismo. Um realismo firme que diz: haverá obstáculos e ainda assim eu farei o que precisa ser feito. Com o tempo, esse ritual muda a identidade do homem. Ele deixa de se ver como alguém que reage ao dia e passa a se ver como alguém que entra no dia preparado. A procrastinação começa a se sentir deslocada. Ela depende de surpresa, de resistência interna, de negociação emocional. Quando o dia começa com aceitação e clareza, não há espaço para essas brechas. O ritual estoico da manhã é simples, mas exige coragem. Coragem para encarar o dia sem ilusões. Coragem para aceitar o desconforto sem drama. Coragem para agir mesmo quando o corpo pede adiamento. Essa coragem silenciosa constrói algo raro, constância, e a constância transforma disciplina em caráter. Quando o dia começa assim, a ação deixa de ser um esforço esporádico e passa a ser uma consequência natural. O homem não se pergunta se vai agir. Ele já decidiu antes. E essa decisão prepara o terreno para uma forma mais profunda de disciplina. Uma disciplina que não agride, não força, não grita. Uma disciplina baseada em lealdade silenciosa a si mesmo. Disciplina implacável. Não é agressão, é lealdade. Existe uma ideia distorcida de disciplina que afasta muitos homens dela. A imagem de rigidez extrema, de autoviolência, de viver em constante tensão. Os estoicos nunca defenderam isso. Para eles, disciplina não era um ataque contra si mesmo, era um compromisso profundo com quem se escolheu ser. A procrastinação se apoia na quebra desse compromisso. Toda vez que você adia, você enfraquece a própria palavra. Toda vez que você cumpre, você fortalece sua identidade. Disciplina implacável não significa fazer tudo o tempo todo. Significa não negociar com aquilo que você já decidiu que é essencial. Existe uma diferença clara entre flexibilidade e traição. O homem indisciplinado chama de descanso, o que na verdade é fuga. O homem estoico sabe reconhecer quando está preservando energia e quando está apenas evitando responsabilidade. Essa clareza interna é o que sustenta a constância. Agir quando ninguém vê é o verdadeiro teste, sem aplauso, sem validação, sem reconhecimento externo. A disciplina estoica se constrói nesse silêncio. É ali que a lealdade é provada, não para um ideal abstrato, mas para a própria palavra. Quando você honra suas decisões no anonimato, algo muda profundamente. Você começa a confiar em si, e a confiança própria reduz drasticamente a procrastinação, porque você sabe que, quando decide, você cumpre. A rigidez externa falha porque ela depende de controle constante. Planos excessivamente duros quebram ao primeiro imprevisto. A firmeza interna, ao contrário, se adapta sem perder o eixo. O estoico não se desespera quando o dia sai do controle. Ele ajusta sem abandonar o princípio. Essa diferença é crucial. A procrastinação se alimenta do tudo ou nada. Um pequeno desvio vira motivo para desistir. A disciplina implacável mantém o curso mesmo em dias imperfeitos. Marco Aurélio se lembrava diariamente de que ninguém poderia obrigá-lo a agir corretamente, exceto ele mesmo. Essa responsabilidade é pesada, mas libertadora. Quando você assume que não há desculpas externas suficientes para justificar a negligência consigo, a procrastinação começa a parecer infantil.
Não porque você se torna duro, mas porque se torna adulto em relação às próprias escolhas. A lealdade a si mesmo cria um efeito cumulativo. Pequenas ações repetidas constroem uma reputação interna. Você passa a se ver como alguém confiável. Essa autoimagem sustenta decisões futuras. Quando a tentação de adiar aparece, ela encontra resistência não no esforço, mas no caráter. Você não age porque é fácil. Você age porque é quem você é. Essa forma de disciplina não esgota. Ela organiza, não oprime. Ela orienta. O homem disciplinado não vive em guerra consigo mesmo. Ele vive alinhado. E esse alinhamento cria uma presença firme, silenciosa, quase impossível de ser desviada por impulsos momentâneos. A procrastinação perde força quando a disciplina deixa de ser um castigo e passa a ser um pacto silencioso, renovado todos os dias, entre quem você foi, quem você é e quem você decidiu se tornar. Esse pacto prepara o terreno para o último obstáculo: agir mesmo quando a vontade não aparece. O método estoico para agir mesmo sem vontade. A maioria dos homens acredita que a vontade é o motor da ação. Espera sentir disposição, energia ou entusiasmo para começar. Os estoicos enxergavam isso como uma inversão perigosa. A vontade não inicia a ação. Ela nasce depois dela. Quando você espera sentir algo para agir, você entrega o controle ao estado emocional mais frágil do momento. A procrastinação vive exatamente nesse intervalo entre a intenção e a espera pela sensação certa. O método estoico parte de uma separação clara. Emoções são fenômenos passageiros. Ação correta é uma decisão racional. Quando você mistura as duas coisas, você cria dependência emocional. Quando você as separa, você cria liberdade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que o corpo pode estar cansado, a mente inquieta, mas a razão permanece intacta. É nela que a ação deve se apoiar. Agir sem vontade não significa agir de forma mecânica ou vazia. Significa agir a partir de um critério definido antes do desconforto aparecer. O estoico decide com antecedência o que deve ser feito, e quando chega o momento, ele executa sem debate interno. O debate é o espaço onde a procrastinação cresce. Cada pergunta adicional, cada justificativa, cada tentativa de tornar a tarefa mais agradável, abre uma brecha. O método estoico fecha essa brecha com simplicidade. Isto precisa ser feito agora. Existe um princípio silencioso aqui. Execução mínima, porém inevitável. Você não precisa fazer tudo, precisa começar. O começo quebra a inércia. A mente resiste menos ao movimento do que a antecipação do esforço. O estoico entende isso intuitivamente. Ele não exige perfeição no início. Exige presença, uma ação pequena, consciente, alinhada. Esse primeiro movimento frequentemente gera a energia que antes parecia ausente. A procrastinação se alimenta da imagem exagerada da tarefa. Quanto mais você pensa, mais pesada ela parece. O método estoico corta a imaginação e traz a atenção para o gesto imediato. Não o resultado final, não o esforço total, apenas o próximo passo. Quando a mente tenta fugir para o futuro, você a traz de volta ao agora. O agora é sempre executável. Outro ponto crucial é aceitar a ausência de prazer. Nem toda ação correta será recompensada emocionalmente no momento. Esperar prazer é uma armadilha moderna. O estoico não associa valor à sensação, associa valor à retidão da ação. Quando você age mesmo sem vontade, você envia uma mensagem poderosa a si mesmo. Você se prova maior do que seus impulsos. Essa prova constrói algo que nenhuma motivação externa consegue: autorrespeito. Com o tempo, a vontade começa a aparecer como consequência. Não porque a tarefa ficou mais fácil, mas porque a resistência diminuiu. A mente aprende que adiar não é uma opção viável. Ela se ajusta. O corpo segue. A procrastinação perde espaço não por confronto direto, mas por falta de terreno. Agir sem vontade é um treino de soberania interna.
Cada vez que você executa apesar da ausência de ânimo, você reforça o governo da razão. Cada vez que você cede, você enfraquece esse governo. Os estoicos sabiam que caráter não se forma em grandes decisões heróicas, mas em pequenas ações cumpridas em silêncio. Esse método não exige intensidade, exige constância. Não exige inspiração, exige compromisso. Quando você internaliza isso, a procrastinação deixa de ser um inimigo a ser combatido e passa a ser um sinal claro de desalinhamento. E sempre que esse sinal aparece, você já sabe o que fazer. Agir. Simplesmente agir. A rotina da noite, que fecha o ciclo. O dia não termina quando você deita o corpo. Ele termina quando você fecha o ciclo interno da ação. A maioria dos homens encerra a noite anestesiando a mente, fugindo do silêncio, empurrando qualquer reflexão para depois. Os estoicos faziam o oposto. Para eles, a noite era um momento estratégico, não para se culpar, não para se punir, mas para ajustar o eixo antes que o próximo dia começasse. A procrastinação se fortalece quando os dias se acumulam sem revisão. Quando não há fechamento, não há aprendizado. A rotina estoica da noite não é emocional. Ela é racional. O homem não pergunta se foi perfeito. Ele pergunta se foi fiel ao que decidiu pela manhã. Essa diferença muda tudo. Culpa paralisa. Clareza orienta. O estoico não se destrói mentalmente pelos erros, mas também não os ignora. Ele observa com frieza e honestidade. Onde agi corretamente, onde cedi, onde negociei comigo mesmo. Essa observação cria consciência, e consciência é o primeiro passo para a correção. Quando você evita olhar para o próprio dia, você entrega o controle ao hábito antigo. O erro não analisado se repete. A ação correta não reconhecida perde força. A rotina da noite serve para consolidar o caráter. Cada pequena vitória reforça a identidade do homem que cumpre. Cada falha observada sem drama se transforma em ajuste para o dia seguinte. Não existe crescimento sem esse ciclo. A procrastinação depende do esquecimento. Ela precisa que você apague mentalmente o custo do adiamento. Quando você revisa o dia, esse custo fica claro. Você se lembra do desconforto evitado, da tarefa empurrada, do tempo desperdiçado, mas você também se lembra da sensação silenciosa de ter feito o que precisava ser feito. Essa comparação é poderosa. Ela educa a mente sem violência. O homem estoico encerra o dia com respeito próprio, mesmo quando falhou, porque ele não se mede pelo resultado, mas pela honestidade da avaliação. Amanhã não começa do zero. Amanhã começa a partir do homem que você confirmou ser hoje. Essa continuidade cria consistência. A procrastinação perde espaço porque não encontra mais dias soltos, desconectados, sem consequência interna. Outro ponto essencial é o desligamento consciente. Após a revisão, o estoico permite o descanso. Não como fuga, mas como recuperação legítima. O descanso verdadeiro só existe quando o dever foi encarado. Quando você evita responsabilidades durante o dia, o descanso vira inquietação. Quando você age, o descanso se torna profundo. Corpo e mente entram em acordo. A rotina da noite fecha o ciclo porque ela devolve ao homem o senso de autoria sobre a própria vida. Nada ficou solto, nada ficou ignorado. O dia foi vivido, observado e encerrado. Esse fechamento prepara o terreno para o próximo amanhecer. E quando os dias começam a se conectar dessa forma, algo muda profundamente. O tempo deixa de escorrer pelas mãos. A procrastinação não sobrevive em um sistema fechado de consciência, ação e revisão. Ela precisa de lacunas, precisa de dias vividos no automático. Quando você fecha o ciclo todas as noites, você elimina essas brechas. E com isso, você começa a perceber o custo real de não mudar. Um custo que vai além de tarefas atrasadas. Um custo que atinge diretamente quem você se torna ao longo dos anos. O preço de não mudar. Existe um custo que quase ninguém calcula. Não é o atraso em uma tarefa, nem a perda de uma oportunidade isolada.
É o preço acumulado de viver em adiamento constante. Cada vez que você procrastina, algo invisível é corroído. Não é o tempo apenas. É a imagem que você constrói de si mesmo. O homem que adia aprende, pouco a pouco, a não confiar na própria palavra. E essa perda de confiança interna cobra juros silenciosos ao longo da vida. A procrastinação prolongada cria uma identidade frágil. Você começa a se ver como alguém que começa, mas não termina, que promete, mas posterga, que sabe o que deve fazer, mas sempre encontra um motivo para depois. Esse padrão não fica restrito a tarefas. Ele se infiltra nos relacionamentos, nas decisões importantes, nos momentos em que a vida exige firmeza. O preço de não mudar é se tornar previsível na própria fraqueza. O tempo perdido não retorna, mas o mais grave é o tempo mal vivido. Dias inteiros passam sem presença, sem direção, sem ação alinhada. Quando você olha para trás, não vê descanso verdadeiro, vê dispersão. O estoico entende que o arrependimento não nasce da dificuldade enfrentada, mas da coragem evitada. Poucos se arrependem de ter agido, muitos se arrependem de ter esperado demais. Existe também a comparação silenciosa. Você observa outros homens avançando, construindo, assumindo responsabilidades. Não sabe exatamente como eles fazem, mas percebe que eles agem. Essa comparação não é externa, ela acontece dentro. Um incômodo cresce, uma sensação de potencial desperdiçado. A procrastinação mantém você nesse estado intermediário, nem satisfeito, nem em movimento, apenas suspenso. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de que viver contra a própria natureza racional era uma forma de violência interna. O homem foi feito para agir com propósito. Quando ele evita isso, algo se quebra. O preço de não mudar é viver abaixo da própria capacidade, mesmo tendo consciência disso. Essa consciência sem ação gera um peso psicológico constante, difícil de nomear, mas impossível de ignorar. A longo prazo, a procrastinação rouba algo ainda mais valioso: o senso de dignidade. Não a dignidade social, mas a interna. Aquela sensação silenciosa de estar em paz consigo. Quando você adia o que sabe que deveria fazer, essa paz desaparece. E nenhum entretenimento, nenhuma distração, nenhum conforto artificial consegue substituí-la. O estoico não usa o medo para se mover, mas usa a lucidez. Ele olha para o futuro com honestidade. Se nada mudar, quem você se tornará? Se o padrão continuar, onde você estará em 5 anos? Essas perguntas não são para gerar ansiedade, são para gerar responsabilidade. O preço de não mudar não é pago de uma vez. Ele é cobrado diariamente, em pequenas parcelas, até se tornar pesado demais para ignorar. Essa percepção cria um ponto de ruptura. Um momento em que continuar adiando se torna mais doloroso do que agir. E quando esse momento chega, a procrastinação perde seu último refúgio. Porque agora você enxerga claramente o que está em jogo. Não uma tarefa, não um projeto, mas a direção inteira da sua vida. Essa consciência prepara o terreno para a escolha final. Uma escolha que não acontece uma única vez, mas se repete todos os dias, silenciosamente, longe dos olhos do mundo. A escolha, que se repete todos os dias. Nada do que foi dito aqui funciona como um evento isolado. Não existe um dia em que você acorda disciplinado para sempre. Não existe um momento mágico em que a procrastinação desaparece de forma definitiva. O que existe é uma escolha simples, repetida diariamente, quase sem destaque. Agir ou adiar. Honrar a própria palavra ou negociá-la mais uma vez. O homem que se torna disciplinado não vence a procrastinação de uma vez. Ele a derrota todos os dias, nas pequenas decisões que ninguém vê. O erro de muitos é esperar uma transformação grandiosa. Uma mudança visível, intensa, cheia de emoção. O estoicismo ensina o oposto. A verdadeira mudança é silenciosa. Ela acontece quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem vontade. É nesse espaço invisível que o caráter é forjado. Não quando tudo está fácil,
mas quando nada está favorecendo você. A disciplina não é um traço de personalidade, é uma prática diária de escolha consciente. Hoje você escolhe agir. Amanhã você escolhe agir novamente. Em alguns dias isso será mais leve. Em outros será pesado. O peso não importa. O que importa é a continuidade. Cada escolha correta reforça a identidade do homem que age. Cada adiamento reforça a identidade do homem que foge. Não existe neutralidade. Marco Aurélio sabia que ninguém poderia viver essa escolha por ele. Nenhum livro, nenhum mestre, nenhum discurso substitui o momento em que você decide levantar e fazer o que precisa ser feito. A filosofia serve para clarear o caminho, não para andar por você. A responsabilidade é intransferível, e isso é libertador, porque significa que o controle nunca esteve fora. A procrastinação perde força quando você para de tratá-la como um inimigo externo e passa a vê-la como um sinal interno. Sempre que ela aparece, algo está desalinhado. Ou você perdeu clareza, ou você começou a negociar com o desconforto. Nesse momento, a resposta é simples: voltar ao princípio. Fazer o que deve ser feito agora, do jeito que é possível, sem drama. O homem disciplinado não é aquele que nunca falha. É aquele que não usa a falha como desculpa para desistir. Ele ajusta, corrige e segue. Dia após dia. Essa constância constrói algo que nenhuma motivação oferece: respeito próprio. E quando o respeito próprio se instala, a procrastinação já não encontra mais espaço para existir. No fim, tudo se resume a isso. Quem você escolhe ser quando ninguém está olhando? Quando não há pressão externa? Quando não há recompensa imediata? É ali que o caráter se revela. E essa revelação acontece todos os dias, nas mesmas escolhas simples, repetidas com firmeza. A disciplina estoica não promete uma vida fácil, ela promete uma vida alinhada. E uma vida alinhada não deixa espaço para adiamentos eternos, apenas para a ação consciente, constante e silenciosa.